A paz do Senhor, irmãos, nós estamos em mais toda sexta-feira, né? A gente vai em encontro para fazer o discipulado, a gente medita em um texto bíblico, às vezes a gente medita na mensagem que foi pregada no último domingo pela manhã pelo nosso bispo, Robson. E hoje eu separei um texto aqui de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, que nós vamos meditar, né, sobre aquela passagem de Jesus, Marta e Maria. E aí eu gostaria de convidar a irmã Marilda para ela fazer a oração, para nós começarmos o nosso discipulado. Por favor, irmã. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos mais uma sexta-feira, o qual nós vamos aprender um pouco mais da tua palavra, ó Deus, e o que diz respeito a Maria e Marta, que é muito importante sabermos que necessitamos todos os dias estar aos seus pés, ó Deus. Que nós possamos entender um pouco mais dessa palavra para praticarmos melhor a tua palavra e nos interessarmos cada dia mais e mais por estar fazendo algo na sua obra, na sua presença, para que possamos alcançar outras vidas para conosco congregar, adorar o seu santo e poderoso nome, Jesus. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmã Marilda? Eu vou convidar agora você que está participando desse discipulado junto conosco a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Seja bem-vinda aí, Cris. Seja bem-vinda, Sara. Esse texto bíblico, ele traz reflexões muito importantes para os nossos dias, principalmente esse momento que a gente está vivendo, não é? Na verdade, sempre é importante, né, nós adorarmos a Deus e vivermos intimidade com Ele. Mas é uma grande verdade que nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente entende o quanto a gente precisa buscar mais ao Senhor. Esse texto de Marta e Maria, nós precisamos parar, né? A Bíblia, ela sempre nos inspira a nós não somente lermos a Bíblia, mas nós meditarmos no texto sagrado, pensarmos sobre o que a Bíblia está falando, né? Quando a gente olha para a nossa história, né, e talvez, né, eu sou da década de 90, de 80, né? A gente tem a irmã Marilda aí, que é um pouquinho mais experiente, mas... E o que acontece? Antigamente, muitos não tinham televisão, não é? Eu peguei a fase que eu, como criança, eu não tinha computador. Eu me lembro que quando um vizinho meu
o pai dele comprou um computador para ele aprender a digitar, eu senti uma emoção quando eu encostei no teclado. Falei assim, ai meu Deus, olha, estou encostando no computador. E eu não imaginava, não é? Depois eu vi aqueles grandes celulares na televisão, na mão dos artistas, né, da TV, e eu não imaginava também que um dia eu teria um celular dele aqui na minha mão, e que a gente viveria hoje um momento, né, que até aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, existem pessoas hoje que têm televisão até na cozinha, não é? A pessoa está cozinhando, tem uma televisão lá na cozinha. E aí não é somente isso, não é? Não. Veio o computador, veio a televisão, veio o celular, veio a internet, e vem as plataformas de vídeo, né, para as pessoas ficarem assistindo a filmes, e aí criaram o YouTube, que a pessoa pode assistir outros, e vem Facebook, Instagram, e quantas coisas têm ocupado a mente e o tempo das pessoas, e como que às vezes a modernidade e a tecnologia que vem para facilitar a nossa vida, a gente percebe, e alguns pensadores já escreveram sobre isso, que a tecnologia ela foi feita para que nós tivéssemos mais tempo. Quando alguém inventou o micro-ondas, era para que, ao invés de você esquentar o arroz, o feijão, a carne e os legumes, você colocasse tudo em um prato só, colocasse dentro do micro-ondas, e ali você ganhasse um tempo, né? Ao invés de você ficar mexendo naquele várias vasilhas ao mesmo tempo, o micro-ondas, a ideia dele ia facilitar a tua vida, né? Quando você colocava alguma coisa, por exemplo, no forno a gás, você tinha que primeiro esperar o forno ficar quente. Então, existe todo um processo. A ideia da tecnologia é nos dar mais tempo. Mas o que a gente tem percebido é que o que a gente menos tem hoje é tempo. A gente, Deus capacitou a mente de homens e de mulheres para fazer diversos equipamentos para facilitar a nossa vida, e a gente continua agitado de um lado para o outro. E quando alguém pergunta, você leu a Bíblia hoje, você orou, você parou um tempo para ler um livro, para pensar, fazer alguma coisa, né? Como é que está para reorganizar a tua vida? Eu falo de mim, irmãs, né? Eu estou precisando arrumar minha mochila, né? A minha mochila que eu vou para o trabalho, ela, sabe, você compra uma coisa, você pega um documento, você vai guardando tudo na tua mochila, mas de vez em quando você tem que parar para fazer aquela faxina, né? As mulheres têm as suas bolsas e os homens, né? Nós temos as nossas mochilas, né? Então a gente também tem que ter um tempo para fazer uma faxina na nossa mochila. E eu estou me lembrando aqui que a minha mochila precisa de uma faxina e eu estou sem tempo para fazer a faxina na minha mochila. Que mundo louco, não é? Que correria louca. E quando a gente olha para esse texto sagrado de Lucas, no capítulo 10, nós vemos a história de duas mulheres e diz que Jesus estava naquela cidade, e diz o texto aqui que uma mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Messias, ele vai na casa de Marta e Maria, né, que eram as irmãs de Lázaro. E quando Jesus entra naquela casa, diz o texto bíblico que Maria ficou aos pés de Jesus. E Jesus, como ele sempre fazia, né, e Jesus manifestou o ministério dele após os 30 anos, porque, segundo a tradição judaica, alguém só poderia se intitular um rabino após os 30 anos, né, ensinar a Torá, ensinar a lei. Então, ali, Jesus falando das verdades do reino de Deus para Maria, aos pés de Jesus, escutando os ensinamentos sobre o céu. E Marta, foi ela que convidou Jesus para a casa dela. Mas Marta ficou ocupada com os afazeres da casa, arrumando a casa, não é? Eu acho, irmãs, que um dia que a gente convida alguém especial para vir na nossa casa, eu acho que o ideal é a gente dar atenção a esta pessoa, né? De vez em quando alguém vem aqui na minha casa e, graças a Deus, normalmente eu estou sempre ocupado fazendo alguma coisa, mas eu preciso parar aquilo que eu estou fazendo para dar atenção àquela pessoa que chegou. Isso é o normal. Mas o texto bíblico diz que Marta estava agitada dentro da casa, de um lado para o outro. E daqui a pouco, Marta chega para Jesus e diz assim, mestre,
Não é estranho assim? A minha irmã está aí aos seus pés, te escutando, e eu estou aqui nos afazeres, não era melhor ela vir me ajudar? E aí Jesus diz para Marta, olha só, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E Jesus diz nesse verso lindo, não é? E ele diz o seguinte assim, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, esse pequeno texto da Bíblia, ele nos conduz a algumas reflexões muito importantes. Você, Marilda, Sara, Cris, todos vocês que... Diaconisa Cátia também, que está aqui do meu lado, Júlia, minha mãe. Você e todos, né, que vão escutar esse vídeo no YouTube depois, você precisa fazer essas reflexões e pensar sobre esse texto bíblico e como que anda a tua vida, como que você está diante de Deus. É interessante que aqui diz que Marta hospedou o mestre na casa dela. Jesus estava na cidade, mas Marta chamou Jesus para mais perto. Eu quero aqui explicar um versículo bíblico que as pessoas entendem de maneira errada. As pessoas dizem o seguinte: onde tiverem 2 ou mais pessoas, ali Deus está presente, não é? Esse texto bíblico ele está ensinando que Deus é testemunha. Sempre onde tiver mais de uma pessoa, Deus é testemunha daquilo que está sendo combinado ali naquele lugar. Ali naquele lugar, Deus é testemunha. Mas um dos atributos de Deus é que Deus ele é onipresente. Deus ele está presente em todos os lugares, independente se tem uma pessoa, 2 ou 3. Se tiver metade de uma pessoa, Deus está presente ali. Deus não precisa de que tenham muitas pessoas para ele se fazer presente. Deus ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Mas é uma grande verdade, e aqui Jesus estava na cidade, mas para entrar na casa de Marta e Maria, Jesus ouviu um convite. E você pode ser cristão, você pode ir à igreja, você pode professar fé em Jesus, mas é importante que haja uma disposição no teu coração para que Deus, para que Jesus esteja presente na tua vida. Você precisa abrir essas portas e falar assim, mestre, eu quero um relacionamento contigo. Eu estou estudando agora como evangelizar crianças na Rússia, e é interessante porque a maioria do povo russo é um povo cristão. É chamado de a Igreja Ortodoxa da Rússia. Mas, no entanto, muitos deles são cristãos nominais. Eles não vivem mais uma piedade, uma vida de relacionamento com Deus. E a gente se lembra que no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus falou que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade. Em Isaías e Jeremias, diz que vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no outro profeta diz, vocês me adoram de uma maneira maquinal, né, mecânica, mas eu quero que vocês me adorem de todo o coração. Então, a gente precisa convidar Jesus para fazer parte do nosso dia a dia. Convidar Jesus para a nossa rotina. E a gente desconstruir essa ideia de que é na igreja que eu sinto a presença de Deus e de que na igreja, tempo físico, eu estou na presença de Deus. Não. Deus ele é onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Mas eu preciso invocar o nome dele. Eu preciso clamar para que a presença dele seja efetiva na minha rotina, no meu dia a dia. E aqui Marta fez isso. Convidou Jesus para a casa dela. Uma outra reflexão é que Maria ficou aos pés de Jesus escutando os ensinamentos. Existe um grande pensamento no mundo inteiro que é falado sobre os ocidentais e os orientais. Nós somos os ocidentais, né? Essa parte do planeta, essa parte oeste do planeta, né? Europa, os 3 continentes americanos, né? América do Norte, América Central e América do Sul,
e metade da África, né? Nós somos chamados, né, de ocidentais. E o que eu estou falando isso, né? Porque os orientais, quando você fala assim a palavra meditação, normalmente vem na nossa cabeça às vezes aquela pessoa meditando, né, parada, de olhos fechados. E tem-se uma ideia de que a meditação é uma coisa dos orientais, não é uma coisa dos ocidentais. Os ocidentais estão muito agitados. Eu li um livro, ele está aqui do meu lado agora, mas esse livro ele fala sobre o evangelismo de índios no Equador. E uma vez um índio do Equador, ele foi até os Estados Unidos e ele falou uma frase bem interessante. Ele disse o seguinte: é engraçado, vocês americanos, vocês são tão apressados, mas vocês passam mais tempo parados, né? Porque hoje a maioria das pessoas trabalham em computador, né? Ficam na frente de televisão, então todo mundo é muito agitado, mas muitos americanos trabalham sentado no computador parado. Na ideia do índio, né? Se o índio quer pescar muito, ele tem que fazer muito movimento, né? Se o índio quer caçar muito, ele tem que fazer muito movimento. Então, para conseguir muitas coisas, você tem que se movimentar mais. E aí, a nossa sociedade, nós vivemos essas loucuras, dessa agitação, não necessariamente uma agitação do corpo, mas uma agitação da mente, não é? Olha celular, olha televisão, olha compromisso e tantas coisas que ocupam a nossa mente, e nós vivemos como pessoas agitadas, distante de Deus. Às vezes, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, mas o que a gente menos faz é meditar e orar, é pensar, é fazer aquilo que Maria fez. Jesus estava na casa dela, Maria parou e ouviu o mestre. Quantas pessoas, né, no meu serviço diaconal, eu tive que chamar a atenção de pessoas na igreja, porque algumas pessoas foram para a igreja, mas saíram do templo e ficavam nos corredores da igreja tentando resolver problema, conversando sobre problema, ligando para problema, preocupado com o problema, olhando para a rua. Ou seja, a pessoa está na casa de Deus, na igreja, onde está sendo pregada a palavra, um lugar de comunhão, um lugar de graça, um lugar de ação do Espírito Santo, e a pessoa está ali, mas está com a mente agitada, está preocupada, está tentando resolver. Quantas vezes eu falei assim: meu querido, senta lá no culto, escuta a palavra, Deus vai falar o teu coração, Deus vai te edificar. Então, você que está me ouvindo, aprenda a descansar o teu coração em Deus. De vez em quando, se você passar na rua ou me ver no estacionamento da igreja, ou às vezes aqui até na minha casa eu faço isso, às vezes está tocando um hino no carro, e quando eu cheguei com o carro, o hino estava na metade, eu paro o carro, desligo o carro, mas deixo a chave ainda na ignição, e eu escuto terminar aquele louvor, e eu fico ali meditando naquele louvor, e aí depois eu saio para minha casa, ou se eu estou na igreja, chegando para algum compromisso, né, quando eu tenho tempo, ali, né, não estou com o horário apertado, mas escuto, eu fico ali terminando de escutar aquele louvor. Eu gosto de, quando eu escuto alguma coisa, pensar sobre aquilo que eu estou escutando, e a gente precisa disso. Aprender a descansar o nosso coração no Senhor, aprender a orar, aprender a gastar nosso tempo com Deus. Às vezes, as nossas orações, a gente fala tanto, a gente pede tanto, a gente fala tanta coisa com Deus, e quando Deus quer falar o meu coração ao teu coração, você fala: ai, Senhor, agora eu tenho que fazer a comida. Ai, Senhor, agora eu tenho que ir para o trabalho. Ai, Senhor, agora eu tenho que ir para a faculdade. Ai, Senhor, agora eu tenho que ligar para uma amiga. Ai, Senhor, agora eu tenho que receber uma visita. Jesus quer falar ao nosso coração. Jesus quer nos edificar, mas a gente está tão preocupado em resolver os problemas e a gente não escuta a orientação do mestre. Então, querido, aprenda com Maria. Escute Jesus. É lógico, irmãos, que os extremos são sempre perigosos, não é? Você ficar agitado demais é um problema, você ficar parado também demais é um problema, né? Porque senão alguém pode me escutar e dizer assim: ah, Luiz Cláudio, então agora eu vou viver uma vida de meditação, vou ficar só pensando. Não. Salomão escreveu em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas. Então, existe um momento de você parar e pensar, sim, né?
Então, você tem que parar e pensar, e escutar, e meditar, e descansar o teu coração. Descansar o teu coração no Senhor, meditar na palavra de Deus, ler um versículo e ficar pensando sobre aquele versículo, ficar imaginando aquele cenário bíblico que você leu, como que é aquele lugar, como que é aquelas pessoas. Eu li um livro chamado Simplesmente Como Jesus, de Max Lucado, e eu te indico esse livro, que ele fala justamente dos sentimentos, das expressões do mestre, nos ensina assim, a olhar a singeleza das coisas e ter uma vida mais serena, mais calma. Não ser uma pessoa agitada de um vento de um lado para o outro. Tem gente que planejou fazer uma comida. Aí ele pegou o macarrão. Né? A pessoa pegou o macarrão no armário. Antes do macarrão chegar na panela, a pessoa já mudou de ideia e vai fazer outra coisa, agora vai fazer arroz. E daqui a pouco vai fazer uma carne e muda. Assim, é uma agitação tão grande, tão grande. E às vezes, se tem alguma criança olhando, alguém fala assim, meu Deus, você vai fazer macarrão, vai fazer arroz, vai fazer carne, vai fazer peixe, o que está acontecendo com você? E às vezes nós estamos assim, muito agitados. E às vezes nós ficamos perdidos. Perdidos, não sabendo às vezes nem mesmo o que a gente quer. E aqui no texto bíblico diz que Marta convidou Jesus para casa, mas quem se aproveitou de Jesus foi Maria, que ficou aos pés dele. Então, Jesus está presente na tua vida, Jesus está presente na tua casa. Aproveite este momento de comunhão. Marta e Maria, na verdade, elas conviveram com Jesus, mas enquanto elas estavam vivendo com Jesus, elas não tinham a exata ideia de quem era Jesus. Elas sabiam que Jesus era um homem de Deus, mas elas não tinham ideia de que era Deus presente, que era o Emanuel, né? O Deus conosco. Então, ande mais devagar, pense um pouquinho mais, escute mais a palavra de Deus, reflita. Tem um casal na nossa igreja, irmãos, me perdoem, eu não gravei o nome dele, mas eu admiro muito esse casal. E esse casal é muito engraçado. Se vocês quiserem descobrir quem é esse casal que eu estou falando, basta no culto de domingo de manhã ou no culto de domingo de noite. Eles vão normalmente no culto de domingo de manhã. Acaba o culto, eles ficam mais 20 minutos sentados na cadeira. Irmãs, eu admiro muito eles. Acaba o culto e fica o casal lá sentado. Algumas irmãs já devem estar lembrando quem é esse casal, porque eles são diferentes. E eles ficam lá sentados, porque quando acaba o louvor, normalmente os músicos estão cantando aí no hino ali, eles ficam lá participando daquele louvor, daquela adoração. E tá aquela agitação na igreja, já todo mundo saindo, indo embora, se despedindo, pegando criança, pegando Bíblia, dando recado para um, recado para outro. E esse casal, de maneira muito bonita, eles ficam ali sentadinhos, né? Ainda participando daquele... Sabe, irmãos, quando você come algo gostoso e que você... Degustando. Degustando. Eu gosto muito de pavê, né? E quando eu vou colocar na boca a última colher do pavê, irmãos, eu faço igual o aviãozinho de criança, né? Eu venho devagarzinho com aquela última colher do pavê para saborear, para degustar. Então, irmãs, assim, aquietem teu coração no Senhor. Acalma teu coração no Senhor. Descansa no Senhor. Reflita no Senhor. Eu me lembro que uma vez na minha vida eu recebi uma grande tentação, né? De uma proposta de trabalho para mim que poderia ser um laço para minha vida, né? Um motivo de derrota e de vergonha para minha vida. E eu estava inquieto com aquilo. Eu fui em um culto na nossa igreja, eu estava do lado da minha esposa, Kátia, e eu virei para ela no final do culto, eu imitei esse casal, né? Fiquei sentado no banco depois do culto, eu e minha esposa, e eu virei para minha esposa e disse assim, Kátia, eu estou com vontade de ir lá conversar com o bispo sobre esse assunto, porque está me incomodando. E ali, irmãs, palavras trocadas a cada 2 segundos, a minha esposa virou para mim e disse o seguinte, Luiz Cláudio, se você não está sentindo paz no teu coração, não precisa nem falar com o bispo. Não aceite essa proposta. Se você não está com paz, não aceite. Irmãs, e foi uma bênção para mim. Glória a Deus. Um livramento grande que eu tive na minha vida. Mas como que isso aconteceu? Aconteceu porque eu estava no culto, porque eu meditei na pregação,
porque após o culto eu fiquei meditando sobre a minha vida, porque a pregação que você ouve no culto, essa pregação que você está escutando agora, você precisa trazer para a tua vida e refletir bem, isso se encaixa comigo? Eu posso melhorar alguma coisa? Isso tem a ver comigo? Eu sou Marta ou eu sou Maria? Quem sou eu? Eu sou como Marta agitada ou eu sou como Maria que adora o Senhor, que fica aos pés dele? Então, ali eu refleti, conversei com a minha esposa e tomei uma decisão. E assim é a nossa vida. Primeiro a gente tem que pensar e depois decidir. As pessoas que primeiro decidem e depois pensam, choram pelos erros que cometeram. Em Provérbios está escrito que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. O inimigo entra e sai. Me perdoe, né? Eu aumentei aqui o versículo e só diz que uma pessoa que não tem domínio próprio ela é como uma cidade sem muro. Então, o que acontece? A gente tem que ter domínio próprio. A gente tem que pensar antes de nós agirmos. Nós não podemos ser impulsivos. Fazemos muitas coisas sem raciocinar, sem pensar nas coisas que nós estamos fazendo. E é interessante aqui no texto bíblico que Marta, ela se incomodou com a postura da irmã. É incrível, irmãs e irmãos, como que às vezes alguém está orando, alguém está buscando a Deus e tem gente crente, cristã, que se incomoda com isso. Eu me lembro que uma vez eu estava numa vigília e tinha uma irmã falando em línguas, estava ali adorando a Deus. E eu já era diácono, né? Então uma irmã me procurou e disse, diácono, acuda ali, ajuda ali, porque uma irmã ali está falando um negócio estranho. Minha irmã... E aí eu me aproximei da irmã, né? E eu vi a irmã adorando a Deus. E, na verdade, me chamaram para orar pela irmã, né? E eu virei para a pessoa que me chamou e disse, minha irmã, eu estou precisando receber umas orações dessa irmã aí. Deixa essa irmã quieta adorando. Irmã quieta. Deixa essa irmã quieta aí adorando ao Senhor, não é? Então, a gente tem que ficar atento com isso. Porque há pessoas que às vezes se incomodam com quem está adorando. Há pessoas, às vezes, estudando a Bíblia, fazendo um seminário e falam, por que você estuda tanta Bíblia? Eu me lembro que uma vez eu participei de um passeio só com professores de escola dominical, né? E aí fizeram aquelas brincadeiras, né, de pergunta bíblica, e eu respondi a todas. E aí uma irmã virou para mim e falou assim, irmão, você não trabalha, não? Eu achei engraçado, foi muito sincero a irmã, mas a irmã falou assim, irmão, você sabe tanto da Bíblia, você não trabalha, não? Você fica só lendo a Bíblia? E eu falei para ela, não, irmã, eu trabalho. Às vezes, irmãs, você conhecer da Bíblia, você conhecer de Deus, isso causa uma estranheza para algumas pessoas. Incomoda. Isso às vezes incomoda, isso incomoda. As pessoas falam, mas por que você sabe isso? Por que você está fazendo isso? Então, irmãs, a gente tem que tomar cuidado para a gente não atrapalhar pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Você está olhando alguma coisa, você não concorde? Irmãs, vamos aprender a perguntar o porquê. Sara, eu sempre te vejo cantando. Sara, por que você louva tanto a Deus? Faça essas perguntas, irmãs. Não é assim, Sara, você não tem outra coisa para fazer, não? Você só fica cantando? Porque aqui, no texto bíblico, foi isso que aconteceu. Marta virou para Maria e para Jesus e falou assim, Jesus, não te incomoda que Maria fica aí parada? Não, ela tem que fazer alguma coisa. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa adorar ao Senhor e fazer a vontade daquele que nos chamou. E precisamos passar tempo da nossa vida, gastar tempo da nossa vida adorando ao Senhor. Não se eu tenho até um... Pode falar. Posso falar? Eu tenho até um exemplo rapidinho. Lá no meu trabalho eu tenho uma sala, né? E do lado tem um rapaz que é da farmácia. Que tudo que eu louvo o tempo todo eu fico louvando ali no meu trabalho, né? Na minha sala ali, não incomodo ninguém. Mas esse rapaz outro dia falou assim, eu vou acabar prendendo esse passarinho numa gaiola.
E eu percebi que foi no sentido de criticar, sabe? Entendi. Incomodado. Porque eu Infeliz... louvo mesmo. Eu louvo no leito, eu louvo na minha sala, eu louvo no corredor, lógico. Não vou ficar cantando, né? O hospital cheio de gente eu cantando. Não, não é assim. Mas quando está só eu e Deus, onde eu tenho oportunidade, eu louvo sim, entendeu? No leito, às vezes, muitas das vezes o paciente está grave, entubado, eu estou ali louvando. Mas esse rapaz, esse comentário, eu percebi que ele estava incomodado com o meu louvor, sim. Vou prender esse passarinho numa gaiola. Falei, ih, Jesus, queima ele. É interessante, né, que a gente lembra de Paulo e Silas louvando na prisão. E diz o texto bíblico de Atos dos Apóstolos que quando eles louvaram na prisão, as cadeias se romperam. Então, o louvor, ele liberta. Então, o louvor, ele proporciona esse momento de adoração ao Senhor, não é? Jesus. De adorar a Deus. No meu serviço, o pessoal tem falado, né, que fala assim, ih, o negócio tá sério pro lado do Cláudio, porque o Cláudio agora só fica cantando. Mas, irmãs e irmãos, o negócio tá sério ou não tá? Irmãs, tem que louvar, senão a gente pira, a gente fica maluco. Então, assim, eu louvo o Senhor, eu estou clamando a presença de Deus, eu estou pedindo ao Senhor, o meu chefe agora, né, tá com o coronavírus, então, assim, quantas coisas têm acontecido, quantas dificuldades a gente tem passado, quantas cobranças, quantas cargas tem vindo sobre nós, né? Eu estou indo trabalhar Eu e sou vindo. vítima disso, meu Deus. Só E pancadão. eu estou indo, né, trabalhar de carona, né, para evitar aglomeração. E aí, quer dizer, quando você está no ônibus, né, o ônibus é um ônibus grandão, né, vai embora. Às vezes você sofre uma emoção, outra dentro do ônibus, mas é menor. Você com carro, quanta gente fica enfiando motoqueiro passando na frente, caminhão entrando na frente do carro e aquelas emoções toda hora. No outro dia, o colega descendo da ponte, ele freou, mas o carro deslizou. E quantas agitações que a gente está vivendo, não é? Então, Marta se incomodou com a adoração de Maria. Não se incomode com a adoração de um crente. Que você tenha essa postura como a de Maria, de adorar o Senhor, de buscar a presença de Deus. E aqui Jesus fala para ela, Marta, andas inquieta e se preocupa com tantas coisas. A definição de ansiedade, eu não sei se você já teve esse privilégio, né? Dicionário não é pai dos burros. Dicionário é amigo dos sábios, né? Eu usei na época, né, o dicionário de papel e usei muito. Hoje a gente tem o Google aí, né, que é nosso dicionário, mas você ficou com dúvida de uma palavra, do significado de uma palavra, ou da etimologia de uma palavra, né, que é a da origem da palavra, então você vai no Google e pesquisa sobre essa palavra. E a palavra ansiedade, ela diz que é uma tristeza, é um sofrimento, é um sofrimento que você passa, é um sofrimento que você sente de uma coisa que 90% das coisas não vão acontecer. Ansiedade é você sofrer por algo que não vai acontecer. Isso é ansiedade. A maioria das coisas que a gente tem medo que possa acontecer, 90% delas não acontecem. Isso é uma ansiedade, isso é essa preocupação. Então, o que a gente tem que refletir? O que a gente tem que pensar? A gente tem que colocar nossa mente naquilo que realmente importa. Nós não podemos ficar inquieto, como disse aqui Jesus, preocupado com tantas coisas, né? Igual agora, vou ficar preocupado com arroz que está R$30. O pessoal já está na internet fazendo churrasco de arroz. Não, querido, o arroz está R$30, compra macarrão. Ah, o feijão preto está R$10, compra o feijão mulatinho. Esse mês aqui em casa, minha esposa fez aqui, ou não sei se foi minha esposa ou foi minha mãe, mas fizeram aqui o feijão mulatinho. Diversifica, né? Não adianta ficar chorando, ah, meu Deus, o feijão está caro. Peça criatividade ao Senhor, busque uma saída, não é? E aí, para finalizar essa reflexão bíblica, Jesus fala para Marta, pouco é necessário.
Ele diz assim, ó, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus resume todos os mandamentos em 2 grandes mandamentos. E qual é o primeiro? Amarás, pois, o teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós, na ordem de prioridade, né, se nós fôssemos ainda resumir em um só, seria, né, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando a gente pensa sobre o livro de Eclesiastes, o resumo do livro de Eclesiastes é o seguinte: uma vida só vale a pena se essa vida for para adorar o Senhor. Esse é o resumo de Eclesiastes. O escritor brasileiro Fernando Pessoa, ele escreveu uma frase que diz: a vida só vale a pena se a alma não for pequena. Isso foi o que Fernando Pessoa escreveu. Mas o que Salomão escreveu em Provérbios, o resumo de Eclesiastes é: uma vida que realmente vale a pena é uma vida dedicada à adoração ao Senhor. Por isso que ele escreve lá, né, jovem, goza da tua vida, porém sabendo que nos últimos dias, né, você vai dar conta da sua vida diante de Deus, né? Então, passe, gaste a tua vida na presença do Senhor. Ele diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e as suas vestiduras sejam sempre brancas, né? Então, queridas irmãs e irmãos, a gente precisa adorar o Senhor. A gente precisa ter essa vida de reverência. Passar tempo orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum, não é? Escutando as pessoas, conversando com as pessoas. Vou falar de uma experiência que eu tive ontem aqui. Eu cheguei em casa e tinha atividade do seminário para fazer, tantos compromissos. E a minha esposa comprou um avião de um genérico do Lego, né? Um avião com uma nave de 146 peças para montar uma nave. E a minha esposa virou para mim e disse assim: Cláudio, Lucas e Júlia estão esperando a tarde inteira para você montar essa nave para eles, porque eu não consegui e eles não conseguiram. E eu pensei 3 vezes, né? Falei: ai meu Deus, eu tenho diversas coisas para fazer. Mas eu decidi dedicar aquele tempo ali a montar aquela nave junto com os meus filhos, a passar um tempo de qualidade com eles. Eu fiz isso, montei a nave ficou bem bonita. E depois eu tirei uma foto com eles, com a nave, né? E pedi para mostrar para minha esposa a nave montada. E fiquei feliz com isso e creio que, como diz a minha esposa, isso está na memória afetiva dos meus filhos. Mas não só dele, mas na nossa memória afetiva. E quando ele acordou, porque ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele falou, mamãe, cadê minha nave que meu pai montou para mim? Então, queridos, eu não passei meia hora orando, eu não passei meia hora lendo a Bíblia ontem à noite, mas eu passei meia hora de qualidade com os meus filhos. E a gente precisa, como filhos de Deus, passarmos um tempo com o nosso Pai. Vou convidar você para orar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, Deus, desse momento de Jesus com Marta e Maria. Ajuda-nos, ó Pai. A sociedade tenta nos empurrar para que nós sejamos como Marta, Pai. Agitados, sempre correndo, sempre com compromisso, sempre agitado. Mas ensina-nos, ó Pai, a descansarmos o nosso coração em Ti, Pai. E sabermos e confiarmos no Senhor, que é o detentor, possuidor e sustentador de todas as coisas. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, você que escutou, né, essa estudo, né, essa reflexão do texto bíblico, se você gostou, curta esse vídeo, deixe um comentário nesse vídeo aqui embaixo e compartilhe com seus amigos, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe nas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Seja como Maria. Adore o Senhor. Busque a presença dele.